Seja bem-vindo, candidato. Eu sou Alexandre Luiz e este é o curso de redação do concurso virtual. A gente vai bater um papinho aqui sobre técnicas para que você faça uma redação satisfatória, para que você não fique ali diante daquelas 25, 30 linhas sem serem preenchidas, você roendo a tampa da caneta, aquele desespero, o tempo vai passando e você não consegue produzir o texto e depois tem uma nota que não é legal na redação, acaba sendo prejudicado, enfim, um quadro muito negativo, e a gente está aqui para tentar transformar isso num quadro positivo e fazer com que você saia vitorioso neste objetivo, bonito esse discurso, hein? Nesse objetivo de ser aprovado em concurso público. Nossa ideia então é fazer um bate-papo aqui, uma aula, passando dicas de como redigir um bom texto. Óbvio que muitas dicas você já sabe, você já conhece, a gente só vai reforçar algo que precisa ser relembrado, né, o tempo todo. E, claro, a gente também vai sinalizar o que a banca examinadora espera de um bom texto, espera do texto que ela sugere que você faça no dia da prova. Tá certo? A ideia é preparar você para vencer essa barreira aí da redação sem medo. Inclusive, muita gente desiste de fazer um concurso quando sabe que a banca vai pedir redação. É uma pena que a pessoa desista porque não se sente capaz de fazer um texto na língua portuguesa, não é uma redação em outro idioma, é na língua portuguesa, e a pessoa sentindo que não tem condições, ou achando que não tem condições, abre mão de um sonho, deixa para fazer um outro concurso, porque fica ciente da redação na prova que ela pretendia fazer. Em tese, a gente não tem como ajudar o candidato no quesito conteúdo. Todas as técnicas de redação, todos os livros que se propõem a passar dicas de redação, páginas na internet, blogs, cursos online, cursos presenciais, tudo isso passa para o aluno dicas relacionadas à forma, né? A forma, como organizar, o que colocar em cada parágrafo, o que observar, o que evitar. Conteúdo tem a ver com aquilo que o candidato usa para se abastecer na área de conhecimento e informação. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte, candidato: por mais que a gente fique aqui passando técnicas, dicas, macetes, bizus, orientações, se o candidato desconhecer o assunto sobre o qual ele deve escrever, não há técnica que faça esse texto ser bom. Quando nós ignoramos o assunto, o nosso texto tem 90% de chances de ser um texto ruim, e olha que eu estou sendo generoso nesses 90% de chances. E é óbvio que quando a banca elabora a redação, quando propõe o tema, ela joga um tema que, em tese, é um tema de conhecimento geral. Os candidatos passaram, de alguma forma, por aquele tema, ou no próprio conteúdo programático do concurso, ou um tema que é exaustivamente debatido pela sociedade, pela mídia, pressupõe-se isso. Então, a gente, partindo desse princípio de que há o conhecimento sobre o tema, a gente pode, sim, passar dicas para o candidato organizar o texto dele, fazer um bom texto, mas não há como fazer com que o candidato escreva bem um texto sobre um assunto que ele desconhece. Eu cito como exemplo do que eu estou dizendo as redes sociais. Vivemos, né, numa época em que as redes sociais estão repletas de pessoas escrevendo sobre coisas que elas não conhecem. Todo dia, toda hora. Você entra lá e vê o sujeito fazer textão, né, textão revoltado, textão desabafo, e você observa naquelas linhas, além da precária estruturação, porque ali também isso não é tão necessário. Digamos que nas redes sociais há uma certa flexibilidade, então não vamos exigir que o usuário de uma rede social fique preocupado com introdução, desenvolvimento, conclusão, organização, coerência. Ele não está muito preocupado com isso, ele está preocupado com o desabafo que ele quer fazer. É legítimo, é o direito dele, é o perfil dele, mas você percebe que ele palpita, opina sobre assuntos completamente ignorados por ele. Na área do direito, o sujeito não sabe nem o que é uma Constituição, não conhece nada da Constituição, fica dando pitaco,
né, na área de atuação de desembargadores, juízes, enfim, o sujeito fala sobre tudo. Sobre tudo. Nas redes sociais é muito comum isso. Fala-se sobre tudo, mas não dizem nada, porque falta conhecimento. Então é o texto vazio, muitas vezes reprodução de textos alheios, de ideias dos outros, né? A gente também tem que perceber isso. As pessoas estão pensando menos e copiando mais. Então não se processa mais a informação, não há reflexão, não há capacidade crítica. O que é despejado pela mídia é assimilado sem filtro. E aí a pessoa reproduz isso em forma de revolta. Então é importante que você saiba do que você está falando. E quando eu digo é importante que você saiba do que você está falando, você não precisa ser especialista na matéria. Não, você não precisa ser formado em direito, mas tem que saber o mínimo. Se não souber, não opine. É melhor, porque fica feio para você quando você se atreve a falar sobre coisas que você não conhece. Não é? E ainda mais quando você compra a ideia dos outros. E nessa situação, nesse contexto, a gente tem aquele festival de compartilhamentos de notícias falsas. As pessoas estão tão afastadas da capacidade de reflexão que as mais absurdas, vou citar como exemplo o sensacionalista, que é super conhecido e brinca bastante com alguns fatos do cotidiano, e outros parecidos com o sensacionalista, e as pessoas compram aquilo como se verdade fosse, né? E divulgam aquilo como se aquilo de fato tivesse acontecido. Ou seja, quando a gente ignora, e de uma forma ou de outra, somos ignorantes mesmo em várias áreas, mas quando a gente ignora e se atreve a emitir pareceres, conceitos, opiniões, a gente se expõe, a gente corre um risco danado de ser infeliz e falar bobagem. Numa prova, o tema, como eu falei, geralmente é um tema conhecido. Então, partindo desse princípio, a gente pode trocar uma ideia sobre técnicas, sobre dicas de redação para o texto ficar bem feito. Primeira ideia que eu acho importante, o ponto de partida além dessa introdução, candidato, é leitura. Leitura. A leitura faz uma senhora diferença na vida de quem escreve. Vocês conhecem o Luiz Fernando Veríssimo, um grande escritor que produziu tarde o seu primeiro texto, já estava com quase 40 anos quando produziu o seu primeiro texto, ou publicou, né? Acredito que ele tenha produzido antes. Mas o Veríssimo, por exemplo, né, que escreve muito bem, escreve crônicas muito bem-humoradas, Zuenir Ventura e tantos outros que eu poderia ficar aqui citando, são escritores que em vários depoimentos, em várias entrevistas, já declararam a importância da leitura, o que a leitura interfere na vida deles, né, ou interferiu nessa formação. A gente também tem uma geração de poucos leitores, ou ainda, pessoas que se contentam com uma leitura superficial. De certa forma, eu volto à internet, não especificamente sobre redes sociais, mas a internet criou uma cultura, uma geração entregue à internet tem aquele hábito de ver muito e analisar pouco. Então são muitos cliques, muitas páginas, muitos links, muitas imagens, muitos vídeos, muitas frases de efeito e pouca profundidade no que se lê, pouca capacidade de reflexão. Então não há hoje investimento numa leitura de textos um pouco mais herméticos, de textos que exigem um pouco mais de elaboração, de raciocínio. Tanto é verdade que quando cai na prova um texto um pouquinho fora da crônica, do cotidiano, do humor, um texto um pouquinho mais denso, a galera bate cabeça para fazer as questões de compreensão e interpretação, porque falta contato com leitura. Então, candidato, se você vai fazer um concurso, e nesse concurso vai cair redação, e acho que é o seu caso, senão você não estaria assistindo a esta gravação, a esta aula, eu sugiro que desde já você comece a ler. Leitura principalmente de textos opinativos. Pegue os editoriais das revistas, dos jornais, mesmo que você, candidato, não concorde com a ideologia daquele veículo, mesmo que você não concorde com a tese defendida pelo editorial daquele jornal, não tem problema nenhum. Perceba como o texto é estruturado. A ideia é essa, a leitura vai fazer com que você assimile, de forma consciente ou não, estruturação textual, como o autor organizou o que ele tem a dizer. A apresentação da tese no início,
a citação dos argumentos que vão sustentar essa tese, o desenvolvimento de cada argumento em parágrafos diferentes, como o autor estabelece o contato entre os parágrafos, como um se comunica com o outro, se ele começa trazendo um caso específico e daí ele generaliza, se ele vem de algo genérico e daí ele particulariza, se ele apresenta causas e depois consequências, se ele desabafa, se ele apresenta sugestões, caminhos, se ele critica e justifica a crítica, tentando mostrar que o problema acontece por determinada razão. Isso é importante. Não é uma leitura passada de olhos, não é isso, né? Vou ler aqui, passei os olhos ali. Não. É uma leitura com essa ideia de perceber como o autor organizou as ideias do texto dele. Isso feito com uma certa regularidade, com uma certa frequência, candidato, vai dar bagagem a você. Vai tirar de você aquele medo das linhas em branco na prova, vai tirar de você aquela ideia negativa que eu apresentei aqui no início, eu sou incapaz de fazer um texto. Se você ler com uma certa regularidade, abandone um pouquinho as redes sociais, dê menos tempo a isso, porque isso não faz muito bem. Não estou dizendo para você deixar de ter perfil no Face, no Instagram, no Twitter, nada disso. Mas não fique obcecado, né? A galera hoje está demais, todo mundo o tempo todo conectado e vendo e rolando a tela e compartilhando bobagens. Então, vai lá, de manhã, viu um pouquinho, beleza, de noite um pouquinho também tá ótimo, mas não fica ali 20 minutos, meia hora não, entendeu? No máximo isso. E invista tempo, um pouco mais de tempo nessa parte de leitura, você só tem a ganhar. Converse com quem já passou em concurso, com redação, que você vai ver que é uma medida muito interessante. É muito positivo quando a gente investe em leitura, e no seu caso, que vai fazer concurso, em leitura de textos opinativos. E, como eu falei, até mesmo se você não concordar, por exemplo, você não gosta da linha ideológica de determinado veículo, leia, mesmo assim leia, porque isso vai abastecendo você também de ferramentas para você criar a contra-argumentação. É uma arte, é uma técnica de redação muito importante, muito eficaz. Você pega os argumentos de quem pensa uma ideologia diferente da sua, de quem olha para certos fatos com um olhar diferente do seu, e vamos respeitar esses olhares diferentes, claro, mas você pega aquilo ali e conhece aquilo ali a tal ponto de conseguir, de certa forma, refutar, usando argumentos que justificam esse refutar. Então, por exemplo, vamos imaginar que você, é só uma hipótese aqui, vamos imaginar que você seja favorável à legalização de certas drogas, ok? Leia textos que são contrários, pode ler. É muito bom você ver os argumentos de quem é contrário. Primeiro, para você entender, ou tentar entender, porque a pessoa é contra, né? Você vai verificar se os argumentos, de certa forma, se sustentam ou não, ou vai perceber as falhas naqueles argumentos e vai criar, né, o seu repertório para refutar aquilo ali. Ou o contrário, né? Você é contrário e você vai ler textos favoráveis. Sempre com essa ideia. Por que a pessoa é favorável? Não é para julgar a pessoa, não é para chamar a pessoa de idiota, de imbecil, desmoralizar a pessoa, não é para isso não é para entrar nesse duelo idiota estéril que a gente vê aí, não é isso. A proposta é tentar ver quais são os argumentos. Será que isso de certa forma procede? Será que faz sentido o que essa pessoa está dizendo? Mas até faz sentido, mas tem outro lado que é mais importante. Não, o que ele está falando não é nada, é absurdo, mas não justifica. É essa postura, né? E você vai medindo, pesando, vai equilibrando e, de certa forma, você chega a um equilíbrio, digamos assim, você atinge uma certa maturidade intelectual a ponto de ter bagagem para produzir textos coerentes, textos que vão agradar ao examinador. A proposta, então, inicial, candidato, é leitura. Bons textos são produzidos por pessoas que estão em contato com textos o tempo todo. Ok? Eu sei que é difícil, eu sei que você tem que estudar as outras matérias, né? Tem concurso que pede raciocínio lógico, tem concurso que pede 6, 7 áreas do direito. Eu sei que é tenso, eu sei que é estressante, mas não tem como não se molhar se você decidiu, né, se dispôs a enfrentar essa chuva. Bom, vamos lá. Leitura, muita leitura, e vamos ver o que a gente pode fazer aí para ajudar você na elaboração desse texto. Esta primeira parte, né, a gente dividiu o curso em partes. Esta primeira parte se propõe a comentar
ferramentas indispensáveis a um bom texto e um pouco das dúvidas que são colocadas em turmas presenciais. Ao longo desses anos trabalhando com redação, várias dessas dúvidas são colocadas o tempo todo. Então eu selecionei as principais e a gente vai bater um papinho sobre isso, ok? Só sair da frente aqui para a gente mudar. Olha só, candidato, principais dúvidas. Vamos tentar fazer aqui um resuminho dessas dúvidas, coisas bem básicas, mas vai que de repente, né, pode ser uma dúvida sua. Todas elas fazem parte de todas as aulas presenciais de redação. Por isso que elas estão aqui, eu estou supondo que, de certa forma, algumas delas pelo menos, né, podem corresponder à sua dúvida também. Dissertação em prosa, uma pergunta que muita gente me faz quando a banca do enunciado fala sobre isso, né? Faça um texto em prosa. E a pessoa, oi, prosa, né? Você sabe que existe o verso e existe a prosa, né? Prosa e o verso. Nada mais o texto em prosa nada mais é do que o texto que vai até o final da linha. Diferentemente do texto, né, escrito em verso, os versos possuem um limite de sílabas. Então você tem a primeira linha com, vamos imaginar, 10 sílabas, né, os chamados versos decassílabos. Então você tem ali 10 sílabas, aí você vai para o segundo verso, 10 sílabas, terceiro. Então você tem um número limite de sílabas, né? Existem os versos dodecassílabos, né, de 12 sílabas, também chamados de alexandrinos. Beleza. Se você escreve até o final da linha, aí você não está escrevendo em versos, está escrevendo em prosa. Então é bem simples, né? Dissertação em prosa nada mais é do que escrever até o final da linha. Não precise olhar para isso achando que, pô, vai cair literatura, eu tenho que estudar literatura. Uma vez a pessoa me perguntou isso, né? Texto em prosa, tem que saber agora isso. Nada mais é do que o texto até o fim da linha. Tranquilinho. A parte do título, essa é a pergunta campeã. Pergunta campeã. O que tem de pergunta sobre isso, eu tenho que dar título até pelas redes sociais também, né? Pelo inbox do Face, a pessoa me pergunta isso. Você vai ter que dar título ou não? Depende do que a banca pedir. A banca pode pedir isso, o que não é comum, e pode não pedir. Tá? Às vezes o edital esclarece isso, mas também é raro. O que a gente vê em 90% dos casos, em 99% dos concursos, é a banca deixar isso por conta do candidato, livre. Então vamos imaginar o seguinte, em 99% dos casos, a banca não pede título, ou seja, você não precisa dar título. Se a banca pedir, é óbvio que você dará o título. Em linhas gerais, basta tão somente você obedecer ao comando da banca, ao comando da questão. Óbvio, né? Ela pediu um título, você não deu. Você mostrou que você não sabe obedecer a uma ordem da banca, você não sabe ler o enunciado, digamos assim. Se ela pediu, você não deu por quê? Se ela não pediu, não precisa. Ah, mas ela não pediu e eu quero dar o título, eu ouvi dizer que se eu não der título eu vou perder a redação. Um monte de lenda, né, que as pessoas propagam por aí. Veja, se ela não pediu, eu sugiro que você não dê. Ah, mas eu estou muito afim de colocar um título. Nunca vi ninguém ser punido por colocar título numa redação porque a banca não pediu. Nunca vi isso acontecer. Eu acho melhor seguir o que ela diz lá. Não falou nada, então não dê. Se ela não falou nada, você vai dar o título para quê? Não precisa. Mas se ela pediu, você vai dar o título. Então é só seguir a orientação da banca. Não tem mistério, né? Não tem mistério nenhum. Se você der o título, vamos imaginar que aconteça, o que não é comum, mas vamos imaginar que aconteça de a banca pedir o título, centralize, escreva primeiro o texto, ok, candidato? E escolha o título depois que o texto estiver pronto. Sugiro que você faça essa escolha com base na conclusão. Os bons títulos são títulos relacionados à conclusão do texto. Joinha? Beleza? Apenas uma sugestão, tá? Ah, eu quis dar um título com base na minha introdução. Ótimo, também não tem problema nenhum, mas estou sugerindo que você faça de acordo com a conclusão, porque são os melhores títulos, né? É uma forma de você justificar o título da sua redação perto do final e criar, né, uma relação entre essas duas partes. Beleza? Mas isso não é lei, isso não deve ser cumprido à risca, nada disso. Muita coisa do que a gente vai dizer aqui é flexível, óbvio, né? São só dicas, não existe receita de bolo. Tá bom? Título. Aí você não pula a linha, né? Quer dizer, desce, mas não pula, não deixa a linha em branco, não. Desce e continua o seu texto. Tá tranquilo isso, né? Olha aqui, ó. Tá aqui a folhinha da redação, não tem mistério nenhum. Você dá o título aqui, centralizado, curto, de preferência sem fazer nada longo, né? Beleza, uma coisa impactante, e começa aqui o seu texto.
Tranquilo? Isso se a banca exigir, o que não acontece, como eu já falei, em 99% dos casos. Então, acho que a gente não precisa fazer drama por conta disso. Letra cursiva, outra lenda, né? Muita gente fala isso comigo nas turmas. Eu posso fazer letra de forma? Você pode fazer a letra que você quiser, a não ser que o edital diga que ele não aceita letra de forma. Já aconteceu, ó, há muitos anos, lá em priscas eras, já aconteceu isso. Né? Dei a banca no edital, Exaf uma vez fez isso, né? Numa prova para a área fiscal. A redação em letra cursiva deverá ter X linhas. Então estava escrito ali no edital. Perceba que muitas dúvidas que muita gente tem são dúvidas que o edital explica. É aquela história, né? É mais fácil de perguntar a alguém do que ler o edital. Rola uma preguiça para ler o edital. Veja bem, eu não vou dizer a você que ler edital é algo prazeroso, mas se você vai fazer um concurso, o mínimo que se espera é que você leia, né, o edital. Não precisa ler tudo num dia, se você não quiser, mas leia para você saber o que você vai ter que fazer no dia da prova. Aí o cara não lê o edital, tem gente que se surpreende quando vai fazer a prova e tem redação. Ela nem sabia, né, não sabe o número de vagas, não sabe nada, então leia o edital, por favor. Havendo no edital a orientação, não aceitaremos letra de forma, a redação terá de ser feita em letra cursiva. Tudo bem, agora isso não é comum. Normalmente a banca deixa livre. O que é indispensável, evidentemente, é a letra legível. Se você escrever uma letra cursiva horrorosa, imagine. Então, letra cursiva de forma, o que você quiser, desde que você faça uma letra legível. Desde que haja o bom senso, né? A ideia de que você vai escrever para alguém ler e esse alguém precisa entender o que ele está visualizando. Então, essa história de letra cursiva, que se não for letra cursiva é zero, isso é lenda, a não ser que o edital me desminta, e isso vai variar de concurso para concurso. A estrutura, né, o procedimento padrão, diz que você pode escolher. Agora, candidato, olha só, evite isto aqui. Muita gente faz isto aqui, né, quando escreve. Vai fazer a redação e bota lá, por exemplo, democracia, assim, ó. Aí realmente fica um pouco complicado, porque a pessoa mistura, né? Ela mistura letra de forma com letra cursiva, às vezes faz coraçãozinho em cima do I, bolinha. Aí não, aí já vira presepada, né? Não é uma letra nem outra. Aí já passa a ideia de que está querendo aparecer, está querendo ser o diferentão. Então, opte por uma ou outra, né? Ou tudo letra de forma, ou tudo cursiva. Se for letra de forma, procure sempre no início dos períodos aumentar o tamanho da sua letra para indicar que você está começando um período novo, com letra maiúscula, sem fazer drama em cima disso, né? Citações. Posso fazer citações? Veja, candidato, nada contra as citações, mas seja equilibrado, porque é um texto seu, né? É um texto autoral. Então, se você encher o seu texto de citações, parece que você não tem o que dizer e se escora muito no que o outro diz. Uma citação aqui, outra ali, nada contra, não é proibido, não é crime, não tira ponto, mas, por favor, vamos dosar isso. O examinador está avaliando um texto seu. Se você começa a jogar um monte de citação, como diria, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, aí você cita uma frase. Depois, como diria Clarice Lispector, né, que é a campeã de fraudes no Facebook. Então, você cita um, cita dois, cita três, aí deixa de ser um texto seu, passa a ser uma coletânea de citações, então não vale a pena, né? Mas nada contra. Se de repente encaixar, né, tem aquela frase que se encaixa ali como uma luva, para ser bem reprodutor de clichês aqui, então beleza, aí vale a pena, você coloca ali, serviu ao seu texto, ótimo, mas não faça disto aqui a regra, né, a base do seu texto. Posso fazer perguntas no texto? Muita gente me pergunta se pode fazer perguntas no texto. Bom, pode também, é a mesma coisa, não tem nada que proíba você de fazer perguntas no texto. Agora, tem que tomar cuidado, porque às vezes você faz perguntas que não são necessárias e pior, né, já vi isso em algumas redações, a pessoa faz uma pergunta na conclusão, por exemplo, e já há resposta para essa pergunta na própria redação, no próprio texto. Parece que ele não leu o texto que ele mesmo produziu, porque ele faz uma pergunta e já há uma resposta ali. Repito que não há nenhuma proibição,
mas meça, avalie, veja se a pergunta que você vai fazer de fato é necessária. Existe a história da pergunta retórica, né? A pergunta retórica, aquela que quem faz, não faz esperando uma resposta. Faz justamente para poder funcionar como uma espécie de ponto de partida para desenvolver um raciocínio. Se você pegar um texto hoje, né, uma crônica, e o autor da crônica, do editorial, do texto opinativo, enfim, do que for lá, se ele disser assim, né, ele quer defender uma tese, ele começa perguntando assim, quantos lutaram para que tivéssemos o direito de votar? Vamos imaginar que o autor queira fazer uma crítica a quem defende o voto nulo. Então, ele, autor, não concorda com essa ideia, não concorda com o eleitor que anula o voto, e aí ele vai fazer o seu texto e começa com essa pergunta, né? Quantos lutaram, quantos dedicaram a sua vida, ou quantos já morreram, enfim, para que tivéssemos o direito de votar. Ele não faz essa pergunta esperando que alguém responda, né? 155 mil pessoas, 140... Não, claro que não. Não é uma pergunta para obter resposta. Então isso é chamado de pergunta retórica. Ele faz isso apenas para que a gente reflita, para que o leitor pense, ou pelo menos comece a repensar o posicionamento favorável ao voto nulo. De repente a pessoa que defende o voto nulo não processou isso, ou não considerou essa luta de outros tempos para que pudéssemos votar. Então, deu para entender. Para quem é contrário a esse posicionamento que propaga a anulação do voto, pode ser uma pergunta interessante para fazer o leitor que ele quer convencer, né, o leitor que o autor do texto quer convencer, para que esse leitor pense ou pondere um pouco mais antes de propagar o voto nulo. Então ficou claro que nada proíbe o redator, né, o candidato, de fazer perguntas na redação, mas há situações em que essas perguntas têm uma razão de ser, em outros casos não. Cuidado então com isso, né? Não faça uma pergunta que de repente já apresenta a resposta no texto, fica um pouco incoerente, né? Não faça uma pergunta se não houver propósito para ela, mas de repente uma pergunta retórica no início do texto, para você chamar a atenção do leitor ou provocar uma certa reflexão, não chega a ser nada absurdo. E às vezes você pode fazer uma pergunta e você responder, né? Existe essa técnica, o autor do texto pergunta justamente para provocar essa curiosidade, né? Ele pergunta para tornar o leitor curioso e ele, no desenvolvimento do texto, vai apresentar respostas, ou pelo menos possíveis respostas. É interessante também utilizar essa estratégia. Então, nada contra, nada que proíba aí o uso de perguntas no texto, ok? Bom, nesta primeira parte, então, a importância da leitura, a importância de se revestir aí de uma atitude positiva diante do tema redação, sem achar que é um mistério que você não tem condições de fazer, nada disso, né? Vamos romper com essa derrota aí, com essa visão derrotista. Todo mundo que terminou o ensino fundamental, não vou nem dizer o médio, pessoa que terminou o ensino fundamental tem condições de escrever um bom texto em 25, 30 linhas, desde que observe o que a gente vem dizendo, né? Cative o hábito pela leitura, né? Que adquira esse hábito muito saudável, leia textos opinativos, observe bem como o autor está estruturando o texto dele, leia textos contrários ao que você pensa, isso é muito interessante, ajuda você a ter base para contra-argumentar, ou até mesmo a não ficar tão radical. E observando essas dúvidas aqui, em relação à letra, título, essas coisas que não chegam a ser tão graves, né? A gente tem aqui uma ideia de que sim, é possível qualquer letra, desde que seja legível, o título depende da orientação da banca, dissertação em prosa até o final da linha, citações e perguntas no texto, com moderação, com equilíbrio, tudo bem. A gente tem um tempinho aqui para cada bloco, então eu vou fechar este e no próximo a gente continua com mais duas dúvidas que são muito frequentes e depois, claro, vamos começar a falar sobre coisas importantes, coisas que o examinador espera que o seu texto contenha. Valeu?